Iniciamos nossa gravação. Pessoal chegando aí ainda. Então, como eu adiantei para vocês, a gente vai fazer uma revisão em cima daqueles vídeos que eu já postei sobre contatores magnéticos, tá? Turma que está aí hoje, pelo menos até esse momento. Alex, Antônio, Arthur, Carol, Lucilene, Maria Carolina, Pedro, Rafael César, Rogério, Vinícius, Marcelo, Isadora. Então vamos iniciar, pessoal. Ô, Lucas. Oi, agora eu te ouço, Marcelo. Eu não estava conseguindo, tá? A minha internet está caindo demais aqui, eu estou tentando outros meios aqui, certo? Aí eu não consegui, na hora que você perguntou, eu não consegui te responder. Os vídeos eu assisti todos, tá? Todos Não, os vídeos de bacana. computadores, ok? Então o que a gente vai fazer é dar uma repassada naqueles slides que eu utilizei nos vídeos e principalmente quem já assistiu os vídeos e teve alguma dúvida durante a execução dos vídeos, assistindo os vídeos, me interrompa para a gente tirar essa dúvida. Beleza? Todo mundo com o PowerPoint na tela aí? Ok. Perfeito, vamos começar. Então, aqueles vídeos e a aula de hoje é sobre contator magnético. Esse contator magnético, ele é um elemento fundamental para a gente trabalhar em comandos elétricos, porque esse contator magnético que vai ser responsável por controlar, né, através da ligação, da permissão de passagem de corrente ou não, ele vai controlar a ligação e o desligamento de motores, perfeito? Então, esse contator magnético ele vai funcionar de forma básica, a gente pode falar, como uma chave liga e desliga. Ele vai permitir a passagem de corrente ou ele vai impedir a passagem de corrente. Ele vai formar um circuito, fechar um circuito para essa corrente transitar, ou ele vai abrir um circuito impedindo que essa corrente transite. Então, antes da gente começar a falar especificamente de contator magnético, desde lá do primeiro dia, eu comento com vocês que essa disciplina é importante, principalmente para a gente poder trabalhar de forma eficiente o que a gente chama de sistemas de partida. Esses sistemas de partida estão relacionados a como que uma máquina elétrica vai ser ligada, como que ela vai continuar o seu funcionamento e como que ela vai ser desligada. Dentro desse sistema de partida, a gente vai trabalhar com 3 circuitos principais. 2 desses circuitos, que são o circuito de potência e o nosso circuito de comando, são muito simples da gente diferenciar e quando a gente faz a montagem até um independente do outro, perfeito? O nosso terceiro circuito, o nosso circuito de proteção, a gente pode definir ele como um terceiro circuito, mas na maioria das vezes esse circuito de proteção ele está embutido dentro do circuito de potência e dentro do circuito de comando. Então esse circuito de proteção aqui vão ser as nossas proteções de sobrecorrente, de sobretensões, tá? Contatores térmicos, fusíveis, para impedir que as oscilações da rede ou sobrecargas da rede afetem a nossa máquina elétrica. Então, se a gente tiver um valor muito alto de corrente chegando, se a nossa tensão variar de forma indevida, o circuito de proteção vai desarmar, né? Desarmar no sentido assim, ele vai queimar. Só que o circuito de proteção ele é feito para ser descartável. Na hora que a gente tiver algo que o nosso circuito de comando e o nosso circuito de potência não suporta, o circuito de proteção vai estourar, impedindo que essa energia que seria prejudicial chegue na máquina. A máquina é cara.
O circuito de proteção é barato. Então é melhor a gente queimar o circuito de proteção, que ele está ali justamente para esse objetivo, do que queimar uma máquina, um motor. O motor pode ser... A gente tem motor aí de R$ 30, mas a gente tem motor de R$ 300.000. Então queimar esse tipo de máquina não é desejável, né? Isso aí é prejuízo. A gente está na indústria, a gente quer evitar prejuízo. A gente, muito pelo contrário, né? Complementar a isso, além de evitar prejuízo, a gente quer otimizar o lucro, tá? Então, dentro de um sistema de partida, a gente tem 3 circuitos principais, de modo que o circuito de proteção está dentro desses 2 circuitos aqui, né? A gente tem proteção no circuito de potência e a gente tem proteção no circuito de comando. Alguns dispositivos de proteção, tá? Primeira imagem. Essa primeira imagem aqui se refere aos fusíveis. São tipos variados de fusíveis. Eu acho que eu até cheguei a comentar com vocês sobre filtro de linha. Alguém chegou a fazer o teste em casa, mexeu no filtro de linha que vocês têm em casa, para tentar achar o fusível dele? Ninguém teve a curiosidade, não? Eu tenho um filtro de linha aqui, deixa eu só ver se eu encontro ele aqui, um segundinho, que aí eu mostro o fusível dele. Pessoal, eu vou encerrar o compartilhamento de tela para eu mostrar o filtro de linha para vocês aqui, tá? Agora, todo mundo com a imagem da minha câmera. Estão me vendo já aí? Sim, tudo certo. Isso daqui é um filtro de linha, para quem não sabe. Este é um filtro de linha. Todo filtro de linha, se ele realmente for um filtro de linha, não só uma extensão, ele vai ter... Vamos ver se a câmera consegue focar. Esse compartimento aí, ó. Pode ser na parte inferior, na parte superior, lateral, mas ele sempre vai ter esse compartimento. Perfeito? Nesse compartimento está o fusível. Então, eu vou abrir esse compartimento aqui. Simples não tá, né? Vocês devem estar percebendo, né? A gente perguntou se estava difícil aí. Mas é exatamente que a primeira vez que você vai abrir ele, esse daqui nunca foi trocado. A primeira vez que você vai abrir, ele causa uma dificuldade justamente para não ser acessado de forma indevida.
Custou, mas foi. Percebam aqui, ó. Tirei o sloot que estava ali, ficou um buraquinho. Acho que não vai dar para perceber. Talvez até dê. As laterais metálicas para dar contato. O que eu tirei dali de dentro é isso daqui, ó. Isso daqui é o fusível, tá? Na realidade, este daqui é o fusível. Este componentezinho aqui, ó. É um fusível de baixa corrente, tá? Para simplesmente evitar sobrecarga em equipamento eletrônico, né? Eletrodomésticos. Vocês percebem que tem um fiozinho de metal bem no meio disso daqui? Esse fiozinho de metal, quando a gente tem uma sobrecorrente, ele estoura. Então, toda corrente elétrica passa por ele. Se a gente tem um valor de corrente muito alto, ele vai estourar. Então, a gente não vai ter mais caminho para a corrente transitar. Isso vai contra os princípios fundamentais de circuitos elétricos, né? Corrente só circula em circuito fechado. Então, a partir do momento em que a gente tem um rompimento físico, não tem um caminho para a corrente seguir, a corrente não vai chegar na alimentação das tomadas e não vai chegar nos eletroeletrônicos que estiverem conectados ao filtro de linha, impedindo assim que eles sejam danificados. Tá? Então, esse é um exemplo de fusível que a gente tem em casa, um exemplo comum, tá? De baixa tensão. Vocês podem perceber, inclusive, que é um fusível bem diferente desses que eu estou apresentando para vocês nas imagens aí, tá? Porque a gente está falando de um fusível de baixa tensão, baixas correntes. Quando a gente vai trabalhar com máquinas elétricas, a gente precisa de fusíveis que sejam capazes de suportar tensões maiores e correntes maiores. Então, tem uma vasta gama, depende do tipo de motor, do tipo de alimentação, e a gente vai usar o fusível recomendado. Tudo bem? Outros dois componentes que a gente tem é o nosso relé térmico, está mais à direita aqui, ó, na parte inferior. Isso é um relé térmico. E o disjuntor, né? O disjuntor é aquele disjuntor parecido que, se vocês abrirem o quadro de distribuição da casa de vocês, vocês vão ter disjuntor instalados. Não é um componente novo, né? Extraterrestre para ninguém. Todo mundo que já abriu uma caixa de energia já viu um disjuntor. E várias vezes a gente já viu um disjuntor desarmar, né? Quando liga dois chuveiros ao mesmo tempo, três chuveiros, e a malha elétrica daquela residência, daquele lugar, não foi planejada para uma carga de corrente tão alta, né? Uma movimentação de corrente tão alta. Então, o disjuntor reconhece ali que aquilo é danoso ao sistema elétrico da casa e ele desarma, ele interrompe toda a alimentação. Então, sistema de proteção básico. Outra categoria de elementos são os elementos de comandos, dispositivos de comando. Então, a gente tem a botoeira, né? Isto daqui são botoeiras. Botoeiras nada mais são do que botões. Então, a gente tem botões de várias as cores, com iluminação, sem iluminação, com retenção, sem retenção, botão duplo, botão chaveado, né, por questão de proteção, só a pessoa que tem a chave que consegue fazer aquele acionamento, tá? Então são botões, basicamente botões. Segundo tipo são os contatores, e aqui tem um exemplo de contator. Vocês vão ver que externamente é bem parecido com o disjuntor, né? Mas não é a mesma coisa. Então, a gente está falando de contatores. Contator é o que a gente vai conhecer hoje aqui. E contator é o elemento fundamental para a gente fazer controle de partida de motores. E um outro elemento interessante aqui são os temporizadores, né? Temporizadores determinam tempos pré-definidos para a gente acionar ou realizar alguma manobra, né? Seja alimentar algo ou desligar algo. Tá? Então, esses três dispositivos são o que a gente chama de dispositivos de comando. A gente não utiliza fusível para comando,
mas a gente vai utilizar o fusível como proteção ao circuito de comando, por exemplo. Por fim, a gente tem os dispositivos de sinalização e medição. Então, eu falei com vocês que tem botões com iluminação, né, com LED. Então, são botões com sinaleiro. A gente pode ter um mesmo dispositivo funcionando como dispositivo de sinalização e como dispositivo de comando. É até interessante que um botão seja iluminado para mostrar de que ele está acionado ou não. Perfeito? Só que a gente também tem sinaleiros externos a botões. Tá? Esse aqui é um exemplo. Botões e botoeiras sinalizadas e um sinaleiro externo. A gente define como um sinaleiro qualquer iluminação que vai indicar algo. Se está aceso, se está apagado, se está em situação de risco, se está em sobrecarga. Tudo forma de sinalizar, a gente define como dispositivo de sinalização. Esses sinaleiros não são necessariamente só luminosos. A gente pode ter essa sinalização de forma sonora. Inclusive, existem sinaleiros que têm a indicação sonora e luminosa acoplada, sem problema algum. Mas estão ali dentro do mesmo grupo. São dispositivos de sinalização. E dispositivos de medição. Todo mundo já usou um voltímetro aí? Vocês já usaram voltímetro? Já conheceram voltímetro? Ok. Voltímetro ou multímetro, né? Então eu trago para vocês aqui duas fotos. O primeiro aqui é um voltímetro básico. Ele tem a função somente teste de continuidade e medição de tensão. Ele não tem medição de corrente. Então, voltímetro, medição de volts, tensão elétrica. Amperímetro, medição de ampere, corrente elétrica. Então, vermelhinho aqui, um voltímetro, padrão. Amarelo com preto aqui é um amperímetro do tipo alicate. Esse amperímetro é interessante porque a gente consegue medir a corrente que passa num fio, num cabo, sem precisar desconectar esse cabo. Tá? Existe um outro dispositivo que é até mais comum para a gente usar em laboratório, em bancada didática, quando a gente está falando de microeletrônica, eletrônica de pequeno porte, com pequenas correntes, pequenas tensões, que é o multímetro. Né? O voltímetro mede volt, amperímetro mede ampere, e o multímetro mede múltiplas variáveis. Então, com o multímetro, a gente consegue medir resistência elétrica, consegue medir tensão, corrente, capacitância. Só que para o multímetro funcionar como amperímetro, a gente tem uma limitação que é precisar fazer a conexão em série. E para fazer uma conexão em série, a gente precisa desconectar o circuito inicial. Então, isso daí começa a ser pouco prático e perigoso quando a gente fala de motores elétricos em que as correntes e as tensões são elevadas. Tá? Então, em máquinas elétricas, quando a gente está lidando com tensões mais altas e correntes mais altas, o amperímetro do tipo alicate é fundamental. Então, vamos falar de contatores. Contatores são dispositivos de manobra eletromecânica, eles são dispositivos eletromecânicos. Por que eletromecânicos? Alguém sabe me explicar por que eletromecânicos? Porque ele não funciona por indução eletromagnética? Ele funciona por indução eletromagnética, né? Mas se ele fosse puramente magnético, ele não seria eletromecânico, né? Não teria a parte mecânica. Então, a gente fala que ele é eletromecânico porque o funcionamento dele depende da parte elétrica, o que provoca a indução
magnética, né? Então, a parte elétrica, e depende de uma parte mecânica, de um elemento mecânico, que é a mola. A gente vai ter algumas molas conectadas nele. Então, esse dispositivo é o que a gente chama de dispositivo eletromecânico. É um dispositivo básico de funcionamento eletromecânico. Lá nos primórdios de máquinas, a eletromecânica, né, as máquinas foram criadas todas em cima desse dispositivo. Tá? Esse dispositivo é um dispositivo grosseiro, hoje não se usa para programação, mas vocês vão perceber que esse dispositivo me dá uma resposta em 0 ou em 1. Então, ele era o dispositivo inicial que a gente usava para fazer programação de máquinas. Lá nos primórdios da programação de máquinas, né? Cartões perfurados, quando a gente tem toda aquela evolução computacional e a gente fala de válvulas eletromecânicas, a gente está falando de um contator magnético, né? De um relé magnético, tá? Então, é esse mesmo relé magnético, esse mesmo contator magnético, dispositivo eletromecânico, que a gente vai usar em máquinas elétricas para facilitar o sistema de acionamento delas e a gente poder controlar. Então, o objetivo é estabelecer uma conexão quando a gente quiser ligar uma máquina, interromper uma conexão quando a gente quiser desligar a máquina e suportar correntes que não são nocivas ou interromper correntes que são nocivas, que fazem mal ao sistema. Tá? O interessante desse dispositivo é que ele consegue operar numa frequência de operação alta. Então, ele pode ficar chaveando liga e desliga quantas vezes forem necessárias. Claro que a gente está falando aí em frequências de operação elevada do ponto de vista físico, no mundo real, e não digitalmente. Até porque a gente não precisa tratar a ligação, ligar e desligar uma máquina em frequências muito elevadas. Então, professor, o que significa elevada frequência de operação? Primeiro que ele pode ser acionado e desacionado várias vezes sem se danificar. Segundo, que você pode ligar e desligar 2, 3 segundos depois. Ele vai conseguir reconhecer essa transição. Tá? Não vai ter um delay, um tempo de latência muito alto entre o acionamento e o desligamento dele. Se você acionou uma máquina nesse exato instante e quer desligar ela, você pode desligar logo na sequência. Você não precisa esperar que algum processo aconteça para só depois conseguir desligar essa máquina. Então, são vantagens desse tipo de dispositivos. E isso daqui é importantíssimo, ó. Esses dispositivos, eles só têm uma posição de repouso, eles só são estáveis em uma posição. Então, eles estarão ou abertos ou fechados. É impossível que eles estejam abertos e fechados ao mesmo tempo. Eles sempre vão estar ou aberto ou fechado. E nesse ponto aqui, vocês começam a ver a aproximação do que eu falei um pouquinho há pouco tempo atrás aí, sobre programação utilizando contatores. Aberto, fechado, 2 estados, 0 ou 1. Né? Então, a gente consegue colocar esses contatores funcionando como bits. Né? Cada contador representando um bit, 0 ou 1. Tá? Com o passar do tempo, o desenvolvimento da eletrônica, microeletrônica, chips, sistemas embarcados, contator perdeu sentido. É uma peça muito grande para representar um dado muito pequeno, um bit não é nada. Só que eles continuam sendo relevantes para acionamento de máquinas elétricas. Então, a gente vai classificar esses contatores como principais auxiliares. Os principais vão estar envolvidos no sistema de acionamento, sistema de potência, e os auxiliares no sistema de comando. Tá?
os que estão no sistema de potência, que são os contatores principais, eles conseguem suportar uma corrente de 600 amperes. É bem maior do que a corrente suportada pelos contatores auxiliares, que estão no circuito de comando. Então, o circuito de comando, vocês percebam, não vai receber alimentação da rede, não vai tratar com grandes tensões, com grandes correntes. Ele simplesmente vai comandar o que vai acontecer na máquina, como que ela vai se comportar. Perfeito? Então, a gente tem uma classificação primária que é entre principal e auxiliares. Mas a gente pode fazer classificação desses contatores de outras formas, com relação à frequência de operação, valor de sobrecarga que ele suporta, com relação a fator de potência ou tipos de operação, se ele vai ser usado para ligar, se ele vai ser usado para frenar um motor, tá? Ou se ele vai ser usado simplesmente como proteção do motor. Mas a nossa classificação primária é entre principal e auxiliar. Falei classificação dos contatores. Agora vamos falar de tipos de contatores com base no princípio de funcionamento. O nosso principal e o que vai ser estudado são os eletromagnéticos, né? Então, depende de uma força eletromagnética para fechar um circuito. E essa força vem de um ímã. A gente vai ver no próximo slide que esse ímã, na realidade, é um eletroímã, que é uma bobina. No momento que a bobina é alimentada, surge um campo magnético que faz essa bobina funcionar como eletroímã. Perfeito? Então, eletromagnético, principal, mais comum, mais barato. Mas a gente tem também contatores pneumáticos. Então, a força de fechamento do circuito, ao invés de vir de um eletroímã, vai vir de um sistema de ar comprimido. E por necessitar de um sistema de ar comprimido, isso daí torna o seu uso e a sua implementação mais cara. Consequentemente, é menos comum. Tá? Pelo mesmo motivo, os eletropneumáticos também são menos usados. Existem. Tá? Algumas aplicações eles podem até ser mais relevantes e indicados, principalmente os pneumáticos, quando a gente fala de locais com alto grau de explosão, em que a gente não pode ter faíscas elétricas, a gente não pode ter nada que gere faísca, a gente prioriza acionamento pneumático, tá? Só que acionamento pneumático é muito mais caro, a gente precisa desenvolver todo o sistema de ar comprimido, instalar todo esse sistema, isso daí vai jogar o custo lá em cima. Tá? Então, vamos ficar com o nosso contator eletromagnético, o princípio de funcionamento a gente vai entender agora, e é o que a gente mais encontra na indústria, principalmente quando a gente está falando de acionamento de máquinas elétricas. Perfeito? Posso seguir? Pode. Vamos para a parte mais interessante, então, que é entender o funcionamento desse dispositivo. Eu trouxe para vocês aqui duas fotos, tá? As duas fotos representam contatores magnéticos. Eu só trouxe dois esquemas, na realidade duas fotos não, né? Dois esquemas de representação. Eu só trouxe esses dois esquemas porque às vezes alguns conseguem visualizar melhor no primeiro, outros vão visualizar melhor no segundo. Então o objetivo é controlar correntes elevadas através de um circuito de baixa corrente. Então, ó, vocês lembram lá do nosso contator primário? Nele tem corrente alta, mas o objetivo é controlar essa corrente alta através das correntes que transitam no circuito de comando, que são os contatores auxiliares. Então, a gente vai controlar correntes da faixa de centenas de amperes através de correntes menores que 10 amperes. Tá? Então, isso daí é fator de segurança, principalmente. Traz segurança para o operador. Então, vamos entender o funcionamento aqui. Observe o seguinte. Todo contator tem uma parte fixa
e uma parte móvel. Eu vou falar primeiro desse contator da esquerda, tá? Aqui tem a nossa parte fixa. Nessa parte fixa, a gente tem um núcleo. Que é composto por uma bobina. Uma bobina nada mais é que um enrolamento de fio. Perfeito? Essa bobina tem terminais de ligação. Essa bobina tem terminais de ligação. E nesses terminais que vão chegar a alimentação de corrente alternada para essa bobina. A gente já viu que quando uma corrente alternada percorre uma bobina, surge um campo magnético. E esse campo magnético tem uma força. Beleza? A parte de baixo é isso. Essa parte de cima aqui, a parte amarela de cima, é o que a gente chama de núcleo móvel. Essa parte de cima é separado pela parte de baixo por algumas molas. Tá? Essas molinhas aí. Quando não tem nenhuma força na bobina, as molas mantêm a parte de cima afastada da parte de baixo. No momento em que a bobina é alimentada e gera uma força magnética, essa parte de cima é puxada para baixo. Até aí tudo bem? Deu para entender por que a parte de cima, a parte móvel, é movimentada? Ok. Ok. Agora vamos analisar isso daqui, ó. Vamos analisar isso daqui. Quando a parte amarela desce, ou seja, o meu núcleo móvel desce, percebam essa conexão aqui, ó. Através dessa haste aqui. Tudo que está ali também desce. Perfeito? Tudo que está ali também desce. E no momento em que ali desce, isso vai influenciar nos meus contatos. Contato normal fechado, que está exemplificado aqui, e contato normal aberto, que está exemplificado aqui. Perfeito? Então, no momento em que isso desce, esse contato vai abrir. Quando ele está lá em cima, está encostando. Quando ele desce, deixa de encostar. E o contrário acontece aqui, ó. Ele não está encostando, mas quando ele descer, ele passa a encostar. Então, quando a bobina é energizada, você fecha o circuito, se você utilizar esses contatos da direita, ou você abre o circuito, se você utilizar os contatos da esquerda. Perfeito? Posso ir para o segundo desenho? Pode. No segundo desenho acontece a mesma coisa, ó. Meu núcleo fixo, minha bobina, alimentada em A1 e A2 por uma corrente alternada. Minhas molas estão aqui em azul um pouco mais escuro. E o meu núcleo móvel todo em azul claro aqui. Então vocês percebam, toda vez que eu alimento a bobina, eu vou movimentar essa parte azul clara para cima. E eu vou puxar junto com ela, já que tudo que é azul claro tá junto aqui, eu vou puxar essas partes azul clara aqui, ó. Então percebam que na hora que a bobina for alimentada, esse contato 2 vai ser fechado, o contato 1 vai ser fechado, o contato 3 vai ser fechado,
o contato 4 vai ser fechado. Em contrapartida, este contato que já estava fechado e este daqui vão abrir, tá? Então, esses daí são saídas do contator. Você pode pegar saídas normal aberto ou normal fechado. Vamos entender o que são essas saídas normal aberto e normal fechado para a gente finalizar? A gente chama esses contatos NA e NF de acordo com o estado de repouso. Lembra que eu falei lá que só tem um estado de repouso? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu limpar isso daqui. Vamos pegar esse esquema. Nesse esquema, o estado de repouso é quando não tem alimentação na bobina. Então, no estado de repouso, o contato 1, 2, ele é aberto. Eles não estão se encostando, é um contato aberto. Se eu jogar uma tensão aqui em 1 e tentar pegar ela em 2, eu vou pegar um valor 0 em 2. Não tem por onde a corrente transitar. Não tem contato entre 1 e 2. Da mesma forma, 3 e 4. Então, eles estão normalmente abertos. Em estado de repouso, eles estão abertos. O contrário acontece no meu contato 5 e 6. Se não tiver alimentação na bobina, 5 e 6 tem caminho para a corrente percorrer. Se eu colocar uma tensão em 5, a corrente vai transitar até 6. Então, a gente consegue medir ela em 6. Então, ele está fechado, normalmente fechado, porque ele está fechado quando a bobina não está alimentada. Perfeito? É importantíssimo vocês compreenderem essa definição de normal aberto e normal fechado. Tá bom, turma? Como que a gente vai representar isso esquematicamente? A gente pode representar por chaves. A chave normal aberta, né, o contato normal aberto, é representado como uma chave aberta, dessa forma que eu tenho à esquerda aqui. E uma chave normal fechada, um contato normal fechado, é representado por uma chave fechada, da forma que eu apresento para vocês aqui à direita. Perfeito? Então, pessoal, o que eu tinha de mais importante dessa aula de contatores é explicar o funcionamento dele e compreender o que é um contato normal aberto e um contato normal fechado. Tudo bem? Deu para pegar? Deu. Ok. Quem não assistiu os vídeos, assista lá, vê se surge alguma dúvida, vê se eu falo alguma coisa que eu não falei aqui hoje, tá bom? Sexta-feira eu planejo aprofundar nessa situação de contato normal aberto, contato normal fechado, mas sempre dentro de contatores. Perfeito? Alguma dúvida sobre hoje? Não, professor. Ô Lucas, Diga, Marcelo. só com relação ao aquele exercíciozinho que você deixou no final facultativo, quem quisesse fazer ou não, você tem a Sim. resposta dele ou eu posso te enviar? Pode me enviar. Ok. Aliás, deixa eu te passar as respostas. Não, beleza. Aí, se me conferir, a gente faz uma correção na sexta com todo mundo. Beleza, ok. Se não bater, tá bom? Tá. Beleza, ok, obrigado. Valeu. Fechou então, turma? Fechou, Lucas? Fechou. Valeu, boa noite e até sexta-feira. Boa noite. Tchau. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, Lucas.